180 segundos para um novo olhar. Sou Marques Coach, trabalho com desenvolvimento comportamental, pessoal, familiar ou profissional. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. É um prazer ter você conosco. Divulga aquilo que você considera importante para você, poderá ser importante para outras pessoas da sua família também, ou do seu ciclo de amigos e colegas. Bom, como eu mencionei, 180 segundos para um olhar diferente. Vamos direto ao assunto. Entre vários assuntos que têm gerado conflito familiar, o tema de hoje está focado sobre o assunto familiar. Vamos falar um pouquinho de dois deles. Um deles é a união familiar e o outro é relacionamento familiar. Esses dois temas, entre outros que tem, ou diversos outros. Recentemente gravei um vídeo a respeito de ansiedade, depois gravei um outro a respeito de ansiedade 2. Tenho ouvido e tenho visto reclamações de diversos casal que apresenta a mesma linha de problemas, que se nós formos traduzir, podemos dividir em 3 palavras, que na falta ou na ausência dessas 3 palavras, causa desconforto, causa prejuízos. Uma delas é comunicação, a outra é atenção, e a última palavra entre as 3 é compreensão. Nota que essas 3 palavras, nós poderíamos dizer que no alfabeto, tá na letra A, C, não ultrapassou da 3ª posição do alfabeto. E isto, a ausência dessas 3 palavras tem gerado grandes prejuízos nas famílias, nos relacionamentos e prejuízos a mais de 10 anos de perca. Ou a gente poderia dizer a equivalente mais de 100 salários mínimos. E por que a razão desses prejuízos? Por falta de atenção em pequenos tópicos. Segundo alguns escritores, descreve que 90% da nossa conduta é formada nos 4 primeiros minutos. É por isso que eu chamei de 180 segundos. E nesses 4 primeiros minutos que é formada a nossa conduta, a conversa inicia primeiro visual e depois a nossa linguagem corporal. Quem já leu ou já ouviu falar sobre o livro Corpo Fala, sabe do que nós estamos falando. Ou seja, o diálogo entre 2 pessoas se inicia primeiro com o contato visual, depois a nossa linguagem corporal, porque o nosso corpo também tem uma comunicação, depois vem a fala anunciada no assunto. E o nosso modelo de compreender, ou o nosso modelo de aprender as coisas, nota bem isto, 10% apenas é aquilo que nós ouvimos. Então, para você que gosta de chegar em casa, parecendo uma metralhadora, metralhando tudo em poucos segundos, em 180 segundos, quer falar tudo, quer contar tudo, presta bastante atenção nisso. Apenas 10% de tudo que você fala e de tudo aquilo que você narrou para a pessoa que está chegando ou para a pessoa que você necessita falar alguma coisa, ela vai ouvir. O restante ela não vai nem dar mínima para você. E aí vem os desencontros familiares por conta da união e por conta do relacionamento. Então, para você que quando as pessoas chegam,
você liga num 380 watts e já sai metralhando tudo, tá aqui a dica. 51%, já melhorou o número agora, ó, 51% do que nós vemos e do que nós ouvimos já melhorou. Então nós precisamos ver e precisamos ouvir, 51%. Mas ainda não é o número ideal. Ainda é um número a ser trabalhado. O nosso modelo e a nossa compreensão do nosso aprendizado se dá numa janela que atinge um campo maior, que atinge um âmbito maior, e pessoas que conseguem desenvolver esta capacidade têm vidas relacional melhor, tanto com a esposa, quanto com os filhos, quanto com o marido e até mesmo com o canal de comunicação que você tem com a sociedade. Por quê? Porque o que vemos, o que nós ouvimos, é o que faz com que nós envolvemos. E se nós vemos, se nós ouvimos e se nós envolvemos, há a capacidade de atingir 92% daquilo que nós desejamos transmitir. Você sabia disso? O que nós vemos, o que nós ouvimos, faz com que nós se envolvemos e nós atingimos 92% do campo do aprendizado e da compreensão das pessoas. Não é fantástico isso aqui? Então, ou seja, sair só falando não adianta, porque as pessoas não vão nos ouvir. É só 10% que elas vão nos ouvir. Mas se nós fazer com que nós temos dados suficientes para a pessoa ver, para a pessoa ouvir e que ela possa envolver naquele assunto, você atinge um campo ideal. Vamos trabalhar nesse campo para que nós possamos formar famílias mais felizes, relacionamentos mais felizes. Nunca deprecie com comentários que muitos acabam fazendo, fala muito ou fala fora de hora. Aí quando a outra pessoa não dá atenção, diz assim, comentários negativos, né? Ah, eu não passo de uma faxineira, eu não passo de um engenheiro, eu não passo de um médico. Esses comentários são comentários negativos e não levam a lugar nenhum. Demonstre entusiasmo e fala com convicção. Expectativas positivas. Não critique nada nas pessoas. Quando você estiver conversando sobre o relacionamento ou sobre união familiar, não critique nada. Fazer críticas pode ser interpretado mal. Baixo ou baixa autoridade, baixa intolerância ou falta de autoconfiança. Autoconfiança está no campo do desenvolvimento. Chegar em casa, agora que você já sabe da taxa de aprendizado e compreensão da pessoa, agora quando você chegar em casa ou alguém chegar na sua casa, sua esposa, seu marido, você já não vai ligar no 380. Você vai esperar passar os 180 segundos para que você comece a anunciar as coisas. Senão você vai começar já metralhando com 380 watts e vai trazer conflitos na união familiar. Tem assuntos importantes que, para ser tratado ou para levar a um diálogo, é preciso um ambiente. Mas Marques, precisa disso? Precisa? Vamos dar só uma pinceladinha nisso aqui. Tem um outro vídeo que eu vou falar sobre isso, então vamos dar só uma pinceladinha. Terminamos de comer uma feijoada e tem um assunto familiar para ser tratado. E aí, logo após a feijoada, o jantar, nós vamos para a sala, naquela poltrona maravilhosa, a televisão ligada acima de 30 decibéis, e aí você senta naquele sofá, e aí começa a bater aquela
depressão pós-feijoada, você naquele sofá sentado, a televisão ligada a 30 decibéis e a sua esposa tentando falar com você sobre um assunto da família. Você acha que você vai ouvir? Não acredito. Você não vai dar atenção, ela vai ficar irritada com isso e aí ela vai acabar indo para o quarto dormir, estressada com a situação. Ou seja, eu preciso preparar o ambiente. Então, dependendo do assunto que você vai tratar com a sua família, os seus filhos, tanto você como mulher, quanto você como marido, tanto você como filha, tanto você como filho, ou como pai, ou como mãe, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento familiar, pode ser uma convivência trabalhista também. Se você não escolher o ambiente, escolher o momento, você está perdendo tempo e desgastando, trazendo ira, trazendo provocações e até mesmo processos de prejuízos para o seu dia a dia. Então, para cada tópico que você vai tratar, eu vou citar alguns deles hoje aqui, mas para cada tópico que você vai se tratar, precisa ter um ambiente adequado. Eu preciso cuidar com o ruído, eu preciso cuidar com o que contém naquele ambiente, para que eu consigo, de tal forma, atingir os 92% esperado dentro do campo. Vai falar sobre relação, vai falar sobre planejamento, vai falar sobre educação dos filhos, vai falar sobre investimento familiar, vai falar sobre a união do casal ou união familiar, vai falar sobre a manutenção, manutenção do mercado ou manutenção doméstica. Para cada um desses tópicos é necessário preparar um ambiente, porque tem outros, mas eu falei só desses hoje. Se eu não preparar o ambiente, eu não alcanço o resultado desejado. E se você não alcançar o resultado desejado, que é atingir um campo maior que 90%, você está fadado à derrota do seu convívio com as pessoas. E aí não adianta a gente dizer assim, mas eu não compreendo a pessoa. Lembra dos 180 segundos? Quando você conheceu a pessoa, você diz assim, me simpatizei com essa pessoa. E hoje, hoje você não consegue ter uma boa vivência com essa pessoa, não é porque a pessoa se transformou. Lembra que nada se cria, nada se perde. Lembra dessa posição. Então não é que a pessoa se transformou, porque quando a gente conhece alguém, a gente começa a viver com alguém, a gente vai crescendo junto e vai um aprendendo junto ao outro. Se você não está aprendendo com a pessoa que está ao seu lado, ou com as pessoas que trabalham com você, se você não está aprendendo com ela, é hora de dar uma paradinha e replanejar e dar uma pensada o que é que deve estar de errado. Não esqueça de dar aquele joinha no nosso vídeo. Faça os seus comentários daquilo que você acha importante, que você gostaria de ser tratado. Sou coach, como disse no início, e será um prazer ter você na nossa rede de contato. Bye, bye. Até a próxima semana.